mais ou menos, uns 10 minutos só de leitura bíblica. Algum problema? Então nós vamos ler bastante a Bíblia. Não quer dizer que essa leitura bíblica vai te trazer assim um conhecimento bíblico. Mas essa leitura bíblica, ela fará você refletir sobre a palavra desta manhã, que Deus quer falar nessa manhã. Tá bom? E nós vamos iniciar lendo Hebreus. Hebreus, a gente não tem um escritor. A quem escreveu? Não sabe. Alguns dizem que foi Paulo. Mas se não foi Paulo, foi alguém com certeza muito próximo de Paulo. Uma pessoa muito inteligente, muito usado pelo Senhor. Mas dá a entender que foi Paulo. Se não foi Paulo, Paulo deu uma dica para ele lá, né? No capítulo 5, esses textos ali, se quiser ir colocando ali para nós, pode colocar, tá? 5, do 11 ao 13. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender. Porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aí tá bom por enquanto. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz menção desse tema, leite ou alimento sólido. Toda mãe, principalmente a mãe, né, todos sabem a importância do leite materno para uma criança crescer saudável. Ali tem todos os nutrientes, ali tem os imunizantes, ali tem, enfim, tudo que uma criança precisa está no leite materno. E quando não se pode, não se tem esse leite à disposição da criança, vai se usar que supra, né, essas necessidades da criança. E é assim que funciona. O leite, ele é indispensável para uma criança. Só que uma criança, né, ela não fica sempre criança, ela não fica sempre bebê. Ela cresce, graças a Deus ela cresce. Ela precisa crescer. Embora um pai ou uma mãe sinta saudade de um filho quando bebê, quando criança, mas ele não queria que ela ficasse naquele estado de bebê para sempre. Aquela mentalidade de criança, de bebê para sempre. O desejo do pai e da mãe é que a criança se desenvolva, cresça. Mas não é só um pai e uma mãe biológicos que desejam isso. Todos desejam, e o próprio Deus deseja também que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam. Está no ser humano a capacidade de progredir, de avançar, de conhecer, de crescer. Deus deixou a igreja dele na terra, depois de tudo que Jesus fez, para continuar trabalhando nessa igreja, falando com ela, desejando acrescentar algo nela,
retirar algo dela. E para isso, né, a igreja precisa colaborar, as pessoas cristãs precisam colaborar. Eu não posso crer além daquilo que eu conheço. Às vezes eu tenho muita fé, mas é só numa coisa só que eu tenho fé, porque eu só conheço na Bíblia sobre aquilo ali, que Deus falou que faz isso, então eu só tenho fé para aquilo ali, né? Mas a Bíblia, ela nos vê integralmente, ela nos trata por completo. E a gente precisa conhecer o que Deus tem para nós, para você. Você não pode, esse paralelo que o escritor aos Hebreus faz, ligando, né, uma criança com leite, e os cristãos da época, é interessante, foi um paralelo muito inteligente, porque era fácil a compreensão. O escritor está dizendo, olha, eu queria conversar com vocês sobre umas coisas mais difíceis. E se você vê o contexto anterior, o escritor aos Hebreus está falando de Cristo, que é um sacerdote superior, né, da antiga aliança. Então é um assunto que muita gente não tem tempo para isso, não se preocupa com isso, mas é necessário ouvir sobre isso. E o escritor queria falar aos Hebreus sobre isso, mas ele está dizendo, é difícil demais para vocês interpretar. Vocês não vão conseguir entender o que quer dizer, o que significa. Por que vocês não vão conseguir? Porque vocês são tardios em ouvir. É uma outra tradução, provavelmente, do que a gente leu ali, no versículo 11. Porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. Então, por que a gente não vai entender outras coisas? Porque a muitos não será revelado outras coisas de Deus. A Deus é grande, é maravilhoso, Deus tem dons, frutos, dádivas, Deus tem tesouros, Deus tem mistérios, Deus tem muita coisa para revelar. Tem, é verdade. Deus é tudo isso e tem. Mas Deus como Deus vai mostrar isso para uma criança cristã? Como Deus vai revelar algo? Como um pai vai dar uma moto para uma criança de 3 anos, 4 anos? Então os hebreus, eles precisavam ouvir sobre isso. Porque quem sabe eles já estivessem satisfeitos com alguma coisa que lhes foram revelados. Quem sabe eles já conhecessem alguma coisa e dissessem, ótimo, perfeito, já está bom. Isso já me é o suficiente, eu não vou deixar de ser cristão, porque eu já entendi que Jesus morreu na cruz, me salvou e tal, perdoa os meus pecados. Mas Deus é mais. E Deus tem mais. E foi Deus quem te criou, foi Deus quem nos criou. Ele sabe que há em nós a capacidade para ir além, buscando conhecimento, desejando ouvir, não sendo de ouvidos duros, negligentes a ouvir. Não fuja de propostas de ensino da palavra de Deus. Busque conhecer mais a Deus. Dá os teus jeitos, faça alguma coisa dentro do seu tempo, administre de tal forma que você consiga encontrar mais de Deus através das Escrituras. Eu estou repetindo, os hebreus precisavam ouvir, e o escritor aqui está dizendo, não dá para falar com vocês sobre isso. E não é a única vez que Paulo fala isso. Tem em outras ocasiões que ele vai falar assim, ó, eu tenho que repetir a mesma coisa para vocês. Porque não havia um avanço, não havia um crescimento, uma maturidade, um desenvolvimento na vida daqueles homens, daquela igreja. Então não seja
duro de ouvido. No grego, queridos, essa palavra do versículo 11 significa preguiçoso, lento, descuidado. Preguiçoso. É exatamente isso. Às vezes é preguiça mesmo de querer aprender. Às vezes é preguiça de querer ouvir, de querer ler. Descuidado, lento para com as coisas de Deus. Às vezes acelerado para outras coisas. Mas muito lento, muito preguiçoso para com a palavra de Deus. E eles estão sendo agora reprovados pelo escritor aqui. Dizendo, não era para ser assim, não é para ser assim, é para ser diferente. Eles custavam entender o que ouviam. Quanta gente demora muito para compreender as coisas de Deus, para responder a Deus. Quantos de nós, queridos, ao nos autoavaliarmos, ainda não temos, às vezes, um comportamento infantil? Quantos de nós ainda não somos birrentos, não batemos o pé, não queremos que seja do nosso jeito? É comportamento infantil, é coisa de criança. Só que às vezes Deus quer falar outras coisas. Não, mas a gente quer falar do leite, da papinha, né? E Deus tem algo a mais. Deus tem algo sólido. Não é que a gente vai deixar, nunca ninguém deixa de tomar o leite, né? Mas é necessário entender que a gente precisa de carboidrato, proteínas, tantas outras coisas, para a gente não ser um eterno bebê cristão, precisando sempre ouvir a mesma historinha, né, para seguir a sua vida. Deus sabe que você pode, que eu posso ir além nessa busca. Eu posso cavar mais fundo. Eu posso experimentar mais de Deus através da palavra. Provavelmente eles não queriam ouvir sobre essas coisas. A expressão tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual. Gente, isso daqui às vezes a gente percebe no ar, na gente mesmo, às vezes eu conversando com alguém. Enfraquecimento espiritual, falta de energia espiritual. Para qualquer coisa que seja relacionado ao espiritual, né, a pessoa se mostra anêmica, fraca. E não é porque ela quer, é porque ela está assim. É porque ela é assim. É porque ela está fraca mesmo, ela está espiritualmente muito aquém daquilo, né, que poderia estar. Indisposição de espírito para receber. Isso daqui, queridos, quando eu estava lendo sobre isso, indisposição de espírito para receber. Quantas pessoas têm dificuldade, até mesmo, por exemplo, se eu falar aqui no final, gente, eu quero orar por você que tem aí essa fraqueza espiritual, essa indisposição espiritual. Eu creio que Deus está nesse lugar, Ele vai renovar a sua vida, Ele vai fazer alguma coisa grande na sua vida aí. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Provavelmente, a pessoa não tem disposição para responder um convite desse, né? Isso é terrível, porque isso daí pode ir levando cada vez a pessoa mais para o fundo, né? Sabe? E a pessoa pode acabar vivendo uma vida espiritual sem nenhuma graça, sem nenhuma experiência com Deus.
Então, sempre que você estiver num ambiente, num lugar, ou a sós com Deus, ou Deus usando uma pessoa em qualquer outro lugar, essa pessoa propor alguma coisa para você, né? Aceite que alguém ore, aceite que alguém pode te aconselhar, te ajudar. Enquanto ainda há esse pouquinho de força espiritual, responda. Dá aquele gritinho lá, socorro, help, me ajuda aqui, né? Não estou legal, não estou bem. Porque o que Deus tem para muitos de nós, quem sabe alguém aqui esteja ainda numa condição de leite, mas para muitos não é mais leite. Imagina eu pedindo leite para Deus. Deus, quero sentir seu colo, sabe? Não que Deus não tenha momentos para pegar a gente no colo às vezes, né? Carregar no colo. Mas para muitos de nós não é mais isso que Ele quer dar, não. Para muitos de nós Ele tem coisas maiores. Ele nos quer ver como igreja, como cristãos, como filhos dEle, voando baixo. Impactando pessoas, influenciando pessoas. Alcançando famílias para Deus, para o Senhor. Em disposição de espírito para receber, para compreender também e aplicar os ensinamentos espirituais. No versículo 12, ele vai dizer assim, a gente já leu lá, quando devia ser mestre. Então, a dura que eles estão levando ali é o seguinte, não era algo que eles não mereciam ouvir do escritor aos Hebreus. Eles mereciam ouvir isso, porque se o escritor está dizendo, já deviam ser mestre, e ainda precisam de leite, é porque eles já estavam vivendo há muito tempo do mesmo jeito. Ah, pastor, como que eu me autoavalio espiritualmente? Olha para você, veja você 3 anos atrás, 2 anos atrás, e agora, você está do mesmo jeito? Bebê, mesma pessoa. Né? Agora, se você olha para trás e começa a pensar, nossa, como eu evoluí, né? Um tempo atrás eu não tinha essa paciência. Há um tempo atrás eu faria isso, faria aquilo outro, né? Mas hoje já me sinto diferente. Hoje as pessoas falam a meu respeito dizendo que vem essa diferença em mim. E esse crescimento, essa maturidade é necessário. É necessário. A palavra de Deus está dizendo, já deviam ser mestres, é porque Deus espera que as pessoas cresçam. Não é que todos vão ser mestres, mas que elas se desenvolvam, que elas adquiram conhecimento, experiências, ao ponto de passar para alguém, de ajudar alguém. Deus espera isso. Como um pai espera que os seus filhos cresçam, se desenvolvam, sejam sábios. Assim Deus também deseja que a sua igreja seja, que os seus filhos sejam. Deus não salva ninguém para ficar nanando, sei lá, a vida toda. Deus salva as pessoas para enviar elas. Deus salva as pessoas para que elas conheçam, experimentem, descubram na palavra, nele, as maravilhas, tudo que Ele é, tudo que Ele tem. E propaguem, anunciem. Mas uma criança não faz isso. Uma criança vai ensinar outra criança, né, a continuar sendo criança. É isso mesmo, chore. Chore, alguém vai atender. Chore que alguém vai ter misericórdia. Eu entendo perfeitamente que na vida de qualquer cristão podem existir momentos, né, de realmente difícil, que a gente vai chorar, que Deus vai pegar a gente no colo, vai dar o mamar sim, vai dar o leite sim. Lembra aquela passagem de Elias lá, né? Senhor, estou mal, estou muito mal, vou morrer, quero morrer, não quero mais. Me leva, entende?
O que o anjo fez? Por 3 vezes ficou ali, né? Dando pão, dando água para Elias. E ele adquiriu forças. E ele tinha que continuar e continuou. Terminou a sua missão. Então a gente pode sim viver um momento onde a gente precise de um colo, precisa de um leite. Mas é um momento. O desejo de Deus é que essa pessoa seja fortalecida, que ela desperte e que ela prossiga, que ela siga em frente, que ela faça a sua história, que ela faça a sua caminhada, porque assim Deus é glorificado. Inexperiência na palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. A gente leu ali, no 13. Inexperiente na palavra. Por que é difícil encontrar, mesmo na igreja, num cantinho, depois de um culto, ou antes de um culto, alguém desenrolando ali uma conversa bíblica? Não é um versículo isolado, falando da palavra de Deus, de um contexto, de uma história. Vamos lá, o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? Né? Quem foi Abraão? Quantos filhos ele teve? Dificilmente se encontra alguém conversando lá sobre o jardim, Adão e Eva. A gente não tem muito conteúdo para falar. A gente tem dificuldade de falar da palavra de Deus. Por quê? Porque criança não fala. Né? Criança só quer leite. Faz um sonzinho lá, um barulhinho lá, ninguém entende nada. Né? E é isso aí. Né? Hoje é muito difícil, querido. Vou falar como pastor. É muito difícil você ensinar, discipular, aconselhar. Porque todo mundo tem um entendimento mais ou menos assim: eu sou quem me auto-medico. Né? Eu sei do que eu preciso. Né? Tem gente que faz isso com remédios, né? Às vezes nem vai no médico. A pessoa, ela se acha tão... ela se automedica, né? Não, o que eu preciso é disso. Daí vem o médico lá, vai falar um negócio, não, você precisa fazer uma fisioterapia. Vai ser puxado, vai ser de... Não, que fisioterapia? Eu preciso desse remédio, isso aqui me tira a dor, né? Então, na vida cristã, em questão de conhecer Deus, de crescer no Senhor, é mais ou menos assim. Hoje, se alguém vai abordar alguém, se alguém vai chamar alguém para conversar, a pessoa ela não é ouvida. Ou se ouvir ela, normalmente é por questão de respeito. Né? Mas não é porque vai anotar ali e vai praticar. Isso não é legal. Isso não é bom. Uma criança, ela precisa de orientação, ela precisa de direção. Se você se sente criança espiritualmente, entenda que você precisa de ajuda. E às vezes a ajuda que você vai receber não é aquela que você gostaria, que você está esperando, desejando. Às vezes é outra coisa, mas é uma outra coisa necessária, importante para o seu desenvolvimento. É difícil de hoje de você confrontar alguém como cristãos. Antigamente era mais fácil. A pessoa, se ela fosse chamada para um aconselhamento, para uma conversa, para uma direção, a pessoa chegava até de cabeça baixa, né? Assim, para ouvir, com toda a reverência. Então, vamos orar. Antes de conversar, a pessoa abaixava a cabeça. Hoje a pessoa já chega toda armada, chega toda, sabe? É complicado, é complicado. Mas Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. E a gente precisa, às vezes, se desarmar, deixar aquilo que a gente entende como... às vezes, aquilo que a gente acha, pensa, de lado um pouco. E dizer para Deus, Deus, o Senhor tem alguma coisa a mais para derramar nesse vaso aqui? Então derrama.
Senhor tem alguma coisa mais para acrescentar na minha vida? Então acrescenta, Senhor. Use as pessoas que o Senhor quiser, use pastor ou não pastor, mas eu quero desenvolver, eu quero crescer. Eu quero ser maduro. Eu quero que alguém, quando falar a meu respeito, se refira a mim como alguém maduro. Como alguém que evoluiu, que cresceu. Nós já vamos fazer as leituras que eu falei. Coloca lá para mim, Thalita, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 3, 2. Não é esse. Não é na Bíblia normal lá. 1 Coríntios, isso. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Olha que coisa interessante. Gostaria de falar como a espirituais, mas não posso. Né? Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Próximo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão. E não é para nós esse negócio, né? Eu quero acreditar que nós já estamos, sim, preparados. Se não estamos, estamos diante de uma oportunidade de reconhecer: Deus, eu não estou preparado para alimento sólido. E se você for ler a sequência desse texto de 1 Coríntios, vai falar, sabe por que vocês são carnais? Ali vai fazer uma lista. Vocês têm intriga, inveja, discussões, entende? Vocês ficam magoados, ressentidos, alguma coisa assim, entende? Então isso é coisa de criança, coisa infantil, que não combina com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Coloca lá para nós Efésios 4, 14. Instabilidade na fé. É levado pelos ventos de doutrina. Efésios 4,14, é isso? O propósito é que deixemos de ser como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Uma criança, querido, ela é levada para tudo que é vento. Uma criança, espiritualmente falando, assim, para nós cristãos, que seria, é alguém que ouve um negócio. Estão falando que lá em tal lugar está acontecendo isso. A pessoa, vai para lá. Está falando que em tal lugar tem não sei quem, está sendo usado por Deus lá. A pessoa vai para lá. Jesus está lá não sei aonde. A pessoa vai para lá. Entende? Então ela é levada. E as pessoas, esses homens que a Bíblia fala, são pessoas que se aproveitam dessas inúmeras crianças que são seus alvos, né? E eles induzem, eles conduzem, eles se colocam ali à disposição, e é para enganar, é para enganar. Então a gente não pode, querido, aceitar, né, ser uma criança ao ponto de não perseverar na doutrina, na palavra de Deus. Uma característica da igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42, é que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão, de casa em casa e tudo mais. Mas na doutrina, a doutrina era um ensinamento da palavra de Deus. Perseverar, o que é perseverar? É perseverar. Mas não teve resultado hoje, não tem problema, eu vou perseverar. Não deu certo ainda. Eu tenho que perseverar, eu vou perseverar, porque eu creio na palavra de Deus, então eu não posso me comportar de outra forma. Querido, é tantas coisas. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Temperamento sensível e egoísta. Aqui que nós estávamos falando, né? Está relacionado ali ao 1 Coríntios. Ofende-se facilmente.
não pode ser contrariada. Coisa de criança, né? Falta de frutificação. É apenas espectador e não participante na igreja em que congrega. Isso é um jeito de você se autoavaliar. Se você se considera um espectador, né, em toda a sua história de vida cristã, e não tem nenhum envolvimento, nada, né, nem você, nem a sua casa, ninguém, alguma coisa não está certo. Uma pessoa, quando ela deixa de ser criança, ela vai começar a frutificar. Vai aparecer os seus frutos através dos seus dons naturais, dos seus dons pessoais ou ministeriais, né? Vai aparecer e é natural que isso aconteça. Uma pessoa que é adulta, está lá no versículo 14 da leitura inicial. Mas o alimento sólido é para os adultos. Lá no versículo 14 que a gente não leu, né? Paramos no 13. É para aqueles que, pela prática, lá no versículo 14 do capítulo 5 de Hebreus. Ou seja, é para aqueles que praticam, é para adultos, né? É para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está lá no versículo 14. Então, para o adulto, existe algo diferente. Diferente. Procure comida sólida para você que já não é mais uma criança. Você que é uma criança, entenda que você não pode ficar sempre criança. Antes, agora sim, Thalita, coloca para mim lá. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu quero a ajuda de vocês. Aonde você estiver, você vai me ajudar. São 6. Você que gosta de ler, você vai ler. Vai se colocar em pé e vai ler. Pode colocar o primeiro lá. Tudo relacionado a crescimento. E eu garanto para você que não faz mal ler bastante a Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. 9 versículos. Quem vai ler esse aí? Já vou passar o segundo. Efésios 4, 11 em diante. Alguém acha aí? 2 Timóteo. Depois você coloca lá. Deixa esse aí por enquanto, né? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo tem 3 textos aqui. Romanos 8 e Hebreus 6. Todos relacionados a crescimento. Capítulo 3, do 1 ao 9, de 1 aos Coríntios. Quem vai ler? Por favor. São 6 textos. Manda ver, pastora. Muito bem. Deus é quem dá o crescimento. Você viu as discussões, as brigas deles lá, entende?
na igreja. Então, é Deus quem dá o crescimento. Não sejamos crianças, não vamos nos deter em conversações que não nos ajudem em nada, né? Efésios 4, do 11 ao 16. Alguém pode ler para nós? Crescendo no conhecimento da palavra. 2 Timóteo 2, do 11 ao 18. Podia vir alguém ler aqui no microfone, né? 2 Timóteo 2, do 11 ao 18. Alguém quer vir ler aqui? Pode vir. O Bruno desceu para ler ou não? Ah, não? Ah, pegar um outro microfone, né? Quem se prontificou aí para ler 2 Timóteo 2? Vem aqui, Sandrinha. Vem. Ok, agora ficou legal. Desculpe os que já leram. Ou não, né? Fiel é a palavra. Já morremos com ele, também temos com ele. Perseveramos também com ele e reinaremos. Se negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma podem negar-se a si mesmo. Comenda estas coisas. Dá testemunho solene perante Deus. Palavras para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem que vergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Não, tá bom? Tá bom? Crescendo no manejo da palavra. Fica aí que você vai dar o microfone para alguém. 2 Timóteo 2, 19. Quem vem ler? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este sido. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça, todo aquele que peça o nome do Senhor. Esse foi o 19. Tá bom, nós vamos deixar. Tinha mais uns versículos aqui, mas eu vou deixar. Romanos 8, 28. Vem, alguém vem ler aqui. Até o 39. Entre muitos irmãos, e aos que destinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos aí, o último lá, Hebreus
6, a partir do versículo 1. Falando sobre maturidade ali. Por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando o novo e o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e a doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já fez uma vez foram iluminados e provavelmente o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles para quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está a maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vós façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e a paciência herdam as promessas. Crescendo em direção à maturidade. Na leitura anterior não foi lido todos os versículos, mas ali você vai encontrar crescendo pelo sofrimento, né, na anterior. Eu quero fazer uma oração, só que antes eu quero completar com vocês ali umas palavrinhas. Coloca lá para mim, Thalita. Você tem que falar todos juntos. Olá, eu vou começar a ler, quando parar lá vocês falam a palavra, tá? Você deu um passo decisivo quando aceitou a Jesus como... Não, bem alto, tem que ser bem alto, um coralzão assim, entende? Você deu um passo decisivo quando aceitou a Jesus Cristo como... Nasceu de novo e começou uma nova... Como criancinha espiritual, precisou do genuíno... O leite aí já ficou meio... Ó, nem todo mundo está... É leite sim. Ou seja, do ensino básico da fé, que lhe deu o crescimento inicial. Mas agora, Deus espera pelo seu desenvolvimento espiritual. Ele espera nada menos que você chegue a ser conforme a imagem de seu filho. Filho, estava numa das leituras que foram feitas aí. Você que já conhece os princípios básicos da vida cristã, siga em frente a partir daí. Queridos, não pare de crescer. Não pare de conhecer. Não só as coisas seculares relacionadas aí ao mundo, ao universo, mas conheça a Deus, conheça a palavra de Deus. Ele é mais do que você já experimentou. Ele tem mais do que você já recebeu.